Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver uma questão interessantíssima aplicada pela FCC em 2024 para auditor fiscal na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Essa questão ela é muito interessante porque ela aborda os aspectos de diferença entre ideia e restos a pagar, algumas coisas do atributo F e P, financeiro e permanente, e também sobre as etapas da despesa. Então vamos lá? Considere as seguintes informações sobre o serviço de manutenção de elevadores prestado a uma entidade pública. Então, aqui a gente vai ter uma sucessão de fatos, passando pelo empenho da despesa, registro do crédito empenhado em liquidação, a liquidação, o pagamento e, por fim, aqui as alternativas. Antes da gente passar para as alternativas, vamos dar uma revisada nesses pontos. Tem vários bizus bem legais, compreender as diferenças e aí a gente consegue resolver essa questão de uma maneira mais consciente, ok? Primeiro de tudo, as etapas da despesa. Isso já tem que estar tatuado no nosso cérebro, né? Então, o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento. Então, quando a despesa ela é empenhada, é reservada uma parte do orçamento para conseguir cumprir com essa obrigação que a entidade pública está assumindo. Então, aqui ó, é a reserva de dotação orçamentária para um fim específico, pendente ou não de implemento de condição. O que quer dizer isso? Estar pendente de um implemento de condição quer dizer que algo terá que ser cumprido no futuro. Por exemplo, quando a administração pública faz um contrato de serviço que vai ser prestado durante o ano, está pendente o implemento de condição, que é a prestação de serviço ao longo do ano. Por outro lado, quando a administração pública compra papel higiênico, basta a entrega desse papel higiênico, ou seja, não tem mais nenhum implemento de condição. Então, pode ou não ser pendente do implemento de condição, ok? Entendemos esse ponto? Em liquidação. Há algum tempo atrás, bom tempo atrás, essa etapa não existia. Mas, com a adequação do PCASP às regras internacionais, essa fase da despesa ela passou a existir para justamente evitar a dupla contagem do passivo financeiro. Por que isso, gente? As etapas da despesa elas têm ênfase orçamentária, enquanto o PCASP tem ênfase patrimonial, que é o que, pessoal? Se baseia na ocorrência do fato gerador. Então, o em liquidação foi criado para justamente separar os empenhos que possuem fato gerador dos que não possuem fato gerador, para evitar a dupla contagem no passivo financeiro. Depois passa pela liquidação, que é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios. Então, nesse momento, a administração pública ela vai verificar o valor a ser pago, quem se deve pagar, o fiscal vai lá verificar se o serviço foi prestado da maneira correta, para por fim ter o pagamento que é entrega de numerário ao credor, que é o quê? É o pagamento. Importante salientar que todas essas etapas elas são sucessivas, elas ocorrem em ordem. Não tem como eu liquidar sem empenhar. Não tem como eu pagar sem liquidar e assim sucessivamente, ok? Agora vamos para um bizu bem interessante sobre financeiro e permanente. Não estará escrito assim no MCASP. No MCASP é bem truncada essa parte, bem difícil de entender, mas essa tabelinha aqui é matadora para as questões. Vamos lá? O financeiro vai se referir a numerários, ou também dá para botar aqui contas a pagar. Contas a pagar, a receber, a pagar e receber. Por outro lado, o nosso permanente vai representar outros bens e direitos que não sejam numerários, como imóveis, veículos. Isso que vai ser permanente, enquanto o financeiro representa algo mais próximo do dinheiro, né? Contas a pagar, caixa. Na ótica orçamentária, o financeiro é quando já passou pela fase do empenho. Eu já comprometi aquele valor no orçamento
para eu conseguir pagar depois pela prestação do serviço. Por outro lado, o permanente ainda não passou pelo empenho. Eu não fiz a reserva da dotação orçamentária. Ainda não posso transformar em dinheiro, não posso transformar em financeiro. Então, vai ser permanente. E no financeiro, a gente vai colocar aqui também o que não for submetido à execução orçamentária será financeiro. O que não é submetido a processo de execução orçamentária? Tudo aquilo que é extra-orçamentário. Então, aqui tem o que no financeiro? Aro, calção, garantias, tudo que é extra-orçamentário, que não depende de autorização legislativa, não depende de orçamento, não depende de empenho, vai ser financeiro também, ok? Agora vamos passar para um ponto bem importante que a FGV estava explorando à torto e à direito, que é a diferença de DEA para restos a pagar. Começando por DEA. DEA são despesas de exercícios anteriores e a Lei 4.320 traz 3 hipóteses para a DEA. São elas: despesas que não tenham sido processadas em época própria, restos a pagar com prescrição interrompida e compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Aqui em despesas que não tenham sido processadas em época própria. Um exemplo é quando um prestador de serviços vai lá e faz um serviço para a administração pública, só que ela não fez o empenho. Como que ela vai pagar esse prestador de serviço se ela não empenhou? Então, supondo que em 2024 foi prestado um serviço para a administração pública e não foi feito empenho. Estamos no ano de 2025. O que é que nós precisamos fazer? Fazer o empenho para conseguir pagar aquele credor que prestou lá em 2024 o serviço, mas que por algum motivo ou outro não foi feito o empenho. Então, eu vou usar o orçamento de 2025, fazer um empenho no orçamento de 2025 para conseguir pagar o que foi prestado em 2024. Isso é um exemplo de despesa de exercícios anteriores. Que no restos a pagar com prescrição interrompida é quando, por algum motivo ou outro, uma despesa que estava inscrita em restos a pagar, ela foi cancelada, mas o credor ele veio a exigir o seu direito de pagamento. Como que eu vou pagar um restos a pagar cancelado? Não tem como. Eu preciso fazer o empenho. E aí é a mesma coisa que eu disse antes daquele serviço que não foi empenhado na época própria. Faço o empenho no ano corrente para conseguir pagar uma despesa, um serviço do anos passados, certo? Comprometo o orçamento atual com despesa com serviços de anos passados. Isto é DEA. Restos a pagar, diferentemente de DEA, passaram pelo empenho. Restos a pagar são despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro. Então, essa é a diferença principal. Restos a pagar, que ó, o empenho já ocorreu, falta o pagamento. DEA, o empenho não ocorreu, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá. Mais uma vez para fixar e entender de uma vez por todas. DEA, a despesa nem foi empenhada no ano correto, não houve empenho. Enquanto restos a pagar, a despesa foi empenhada, mas o pagamento ele não ocorreu no mesmo ano. Feita essa revisão, a gente já consegue passar para a questão e analisar cada alternativa. Vamos lá? Então, considere as seguintes informações sobre o serviço de manutenção de elevadores prestado a uma entidade pública. Em 28 de novembro de 2023, foi efetuado o empenho da despesa pelo valor de R$ 2.500. Em 12 de dezembro de 2023, ocorreu a prestação integral do serviço e registro do crédito empenhado em liquidação. Aqui, ó, gente, prestação integral do serviço, ocorreu o fato gerador, registrem empenho em liquidação, é aquilo que eu expliquei, para não ter a dupla contagem depois do passivo financeiro, para estar de acordo com o PCASP, que está de acordo com as normas internacionais.
Seguimos. Em 14 de dezembro foi efetuada a liquidação da despesa pelo valor total empenhado. Então, foi feita a liquidação do valor total. Em 8 de janeiro, já é ano seguinte, já estamos em 2024, é que ocorreu o pagamento da despesa. Então, eu empenhei em 2023, liquidei em 2023, mas eu só fui pagar em 2024. Isso é DEA ou restos a pagar? Restos a pagar, pessoal. Processados, inclusive, porque foi efetuada a liquidação, né? Se fosse não processado, não teria havido a liquidação. É restos a pagar porque houve o empenho. Foi efetuado o empenho da despesa. Então, vai ser restos a pagar. Não tem como ser DEA. Se houve empenho, não será DEA. Será restos a pagar. Não. Então, restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício, 31 de dezembro. Seguindo. De acordo com a Lei 4.320, o MCASP, o valor de 2.500. Vamos lá, vamos analisar cada alternativa. Foi registrado no elemento de despesa 92. Despesas de exercícios anteriores. Não, gente, não é DEA. De fato, DEA é elemento de despesa 92, sempre será. Mas, neste caso, não é DEA porque houve o empenho, então é restos a pagar. Evidenciada como despesa paga no quadro principal do balanço orçamentário referente ao exercício financeiro de 2024. Gente, balanço orçamentário é ênfase orçamentário. O que aparece? Empenho, saldo a empenhar. Não aparece pagamento. Pagamento é financeiro. Financeiro. Não é orçamentário. Então, não será. Reduzido do passivo financeiro em 8 de janeiro. Então, vai ser reduzido do passivo financeiro quando do pagamento. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Porque o que eu tinha lá no passivo financeiro? Uma conta a pagar devido à prestação de serviço de elevadores, de manutenção de elevadores. Então, era contas a pagar, fornecedores a pagar, serviço de manutenção de elevadores a pagar. Então, vai sair do meu caixa, eu vou dar baixa nessa conta que eu tinha a pagar, que vai reduzir o meu passivo financeiro. Lembra que eu falei que passivo financeiro, contas a pagar, enumerários em caixa, contas a receber? Eu vou estar dando a baixa porque eu vou estar pagando. Então, essa é a nossa resposta. Inscrito em restos a pagar não processados. Não, gente, ele foi processado. Tá aqui, ó. Houve a liquidação da despesa. Se liquidou, é processado. Se fosse não processado, não teria liquidado. Registro em passivo permanente. Não, gente, não tem registro em passivo permanente. Teve o empenho, foi registrado uma obrigação a pagar da prestação de serviço de elevadores, então não tem nada de permanente. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha clareado a questão de ideia, restos a pagar, financeiro e permanente. Uma questão muito boa para revisar esses pontos, compreender um pouquinho melhor. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Qualquer coisa é só comentar que eu vou buscar responder. Obrigada!